como é possível estar alienado disso se você nunca realmente chegou a conhecê-lo em primeiro lugar? Ótima pergunta. Esta mulher pergunta: como é possível estar alienado de Deus se eu nunca conheci Deus? Parece um paradoxo, um oxímoro para mim. Jesus na Bíblia insiste que nenhum ateu tem uma desculpa legítima. A única razão pela qual um ateu não encontra Deus é a mesma razão pela qual um criminoso não encontra um policial. Ele está fugindo. Por quê? A ordem e o design da natureza, a ordem e o design do corpo humano exigem uma mente inteligente, exigem um criador. Em segundo lugar, a lei moral interna que todos nós, seres humanos, temos exige um legislador moral. E é por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 1, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Ninguém tem uma razão legítima para dizer: desculpe, eu não posso acreditar que Deus existe. Porque Deus deixou tantas evidências de sua existência, você tem que intencionalmente fugir dele. Todos nós violamos nossas consciências. Todos nós experimentamos culpa. Bem, o que é culpa? Culpa é o sistema de alarme de Deus. Acorde, perceba que você errou, volte. E Cristo sangrou e morreu em uma cruz para nos perdoar, para pagar nossa culpa e nos dar liberdade na vida. Eu respondi à sua pergunta? Acho que sim. Ao mesmo tempo, você tem que abordar a questão de como, sabe, se estamos embutidos com lógica humana, por exemplo. Então você sempre volta ao Criador e ainda assim muita lógica. Na verdade, acaba nos afastando disso, nos direciona para, sabe, validar as coisas deste mundo. Bem, como é possível que Deus tenha colocado esse tipo de lógica em nós para ser meio que alterada para esse tipo de propósito? Pergunta fascinante. Há algumas pessoas que veem Deus como um ser todo-poderoso, que garante que sua vontade seja feita 100% do tempo. Eu não sou uma dessas pessoas. Estou convencido de que Jesus Cristo e a Bíblia revelam que Deus não quer dominar você. Ele quer compartilhar com você. Deus não quer te sobrepor. Ele quer interagir. Obviamente, o que estou abordando é o livre-arbítrio. Porque Deus é amor, um ser amoroso, Deus criou você e eu para interagir em amor com Ele. E isso exige livre-arbítrio. Então, logicamente, eu não tenho o direito de ser ateu ou agnóstico. Logicamente, a evidência é que Deus existe. Agora, eu posso pegar a lógica e distorcê-la ao ponto de achar que estou racionalizando, fugindo de Deus, mas isso realmente não funciona. Um exemplo clássico disso é Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um brilhante filósofo ateu que escreveu um livro chamado Por que Não Sou Cristão. E o problema dele com Jesus Cristo é Jesus amaldiçoando a figueira. E ele diz que Cristo perdeu a paciência. Isso é um pecado. Me poupe. Bertrand Russell escreveu uma enorme quantidade de filosofia em papel que ele obteve de árvores. E não há nada de errado com isso. E Cristo obviamente usou uma figueira como uma lição objetiva para ensinar uma lição aos seus discípulos. E ainda assim o brilhante filósofo Bertrand Russell, em seu livro Por que Não Sou Cristão, pode usar esse tipo de lógica para justificar rejeitar Cristo. Isso é uma lógica distorcida. Isso é muito triste. Agora, obviamente, a lógica tem seus limites. A lógica é importante. E, obviamente, eu uso lógica na maneira como dialogo com você. Então, a lógica é muito importante. Mas é melhor reconhecermos que há limites para a lógica. Logicamente, eu não posso atravessar aquela porta. Porque eu sempre vou metade da distância entre onde estou agora e a porta. E depois metade da distância. E depois metade da distância. E depois metade da distância. Então a lógica tem seus limites. Você disse que, quando Deus nos criou, Ele limitou seu poder ao nos dar o que você chama de livre-arbítrio. Correto. Mas não na mente. A mente não aceita.
para um criador ter poder limitado. Você pode concordar com isso, desconsiderando completamente o que Jesus disse? Não. Você realmente acredita que o ser humano, os pensamentos inatos, quando se trata do que é um criador, eles vão pensar e dizer: o criador tem poder limitado, o criador tem conhecimento limitado? Isso não é o que eu disse. É possível para um Deus todo-poderoso limitar parcialmente seu poder ao nos criar livres. Mas isso não significa todo-poderoso. Se você discorda da definição, tudo bem. Eu respeito seu direito de discordar da definição. Mas o que estou dizendo é que Jesus insistiu que Deus é todo-poderoso, o que significa que sua vontade prevalecerá no final. Mas ele limitou parcialmente seu poder ao nos dar livre-arbítrio. É por isso que, se eu me aproximar deste cavalheiro, recuar e enviar meu punho em direção ao seu rosto bonito, Deus não vai automaticamente colocar um plexíglas no meio, e eu vou ricochetear no plexíglas. Ele me deu livre-arbítrio, ele me deu uma mão. Posso dar dinheiro ao homem para alimentá-lo no almoço, ou posso fechá-la em um punho e enviá-la contra seu rosto bonito. Posso fazer qualquer um dos dois, você não pode. Sim, eu posso bater nele se eu quiser. Você acha que é a vontade de Deus que você bata nele? Com certeza. Já tivemos essa discussão antes. Você disse que tem livre-arbítrio e pode escolher bater nele ou não. Mas, com o livre-arbítrio, você está completamente desconsiderando a opção de uma vontade limitada? E eu te perguntei antes, se você tem esse livre-arbítrio, você pode voar. Como um pássaro, pode fazer o sol nascer no oeste, mas você não tem essa habilidade. Deus não quis que você tivesse essa habilidade. Essas são limitações físicas de que você está falando. Você mudou do livre-arbítrio para os limites da gravidade. Você está certo. Eu não posso voar pelo ar porque a gravidade me mantém no chão e eu não tenho asas como um pássaro. E eu não sou um avião ou jato. Eu sou um ser humano. Eu não tenho habilidade de voar. Não diz nada sobre livre-arbítrio. Diz muito sobre limitações físicas. Que você não considera serem criadas por Deus. Então agora você está completamente. Claro, eu acredito que isso é criado por Deus. A gravidade é criada por Deus. Eu sou criado por Deus sem asas. Portanto, eu não posso voar. Ok. Então, quando essas limitações físicas são criadas por Deus, não é a vontade de Deus não te criar com asas e criar essa coisa que você chama de gravidade que te mantém no chão? É a vontade de Deus. Deus quis criar essas coisas. Isso mesmo. Então Deus também quis que você não tivesse a capacidade de fazer essas coisas. Então você, com esse livre-arbítrio, agora está limitado pela vontade de Deus. Obviamente, há limites. Obviamente, sua vontade é limitada pela vontade de Deus. Completamente desconsiderando que você acabou de concordar com isso. Não. Estávamos falando sobre limites físicos. E então falamos sobre uma vontade que todos nós temos que nos permite amar ou odiar, fazer o bem ou fazer o mal. Sujeito à vontade de Deus. Mas Deus escolheu nos dar o precioso presente de uma mente racional e livre-arbítrio. Agora, Ele nos responsabiliza por como usamos esses dons. Se eu abusar de crianças, terei que prestar contas a Deus em um dia de julgamento. Absolutamente. Se eu assassinar, terei que prestar contas a Deus em um dia de julgamento. Mas sou livre para ser uma Madre Teresa II ou ser um Adolfo II. Eu tenho que escolher. Eu tenho que decidir minha vida. Pessoal, vocês não precisam estudar para o próximo exame. Vocês podem festejar, mas então vocês vão reprovar. E se vocês forem ao professor e disserem, ele vai dizer: sinto muito, você respondeu incorretamente. Você reprovou. Parte de ter livre-arbítrio significa entender que há consequências para minhas decisões. E eu tenho que aprender a viver com as consequências da minha decisão de festejar, porque então eu vou reprovar. Isso faz parte de crescer e ser um adulto. Então podemos dizer que Deus quis a existência do tempo? Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. E ele existia antes da criação do tempo. Correto. Ok. Ele não está sujeito ou preso ao tempo. Correto. Então, quando você diz que Deus escolheu nos dar livre-arbítrio, você está dizendo que em algum momento ele não nos deu livre-arbítrio. Em outro momento, ele nos deu livre-arbítrio. Todas as ocorrências no tempo às quais Deus não está sujeito.
Isso seria tão ilógico quanto se eu dissesse que, porque Deus é eterno, Deus nunca criou a vida humana inicialmente. Isso é uma bobagem. Só porque Deus é eterno não significa que sempre existimos. Os seres humanos são a criação de Deus em um ponto da história humana. A evidência científica é que, há milhares de anos, a vida humana começou. Cerca de 5 bilhões de anos atrás, a Terra começou.